Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Carmen. Muito boa noite, Luciano e amigos. Meu nome é Antônio e eu trabalhei como couveiro por mais de 30 anos no cemitério da minha cidade. E eu já vi de tudo. Pessoas que dizem ver coisas, ouvir vozes e até aquelas que sentem algo tocar seus ombros. Eu sempre pensei que essas histórias eram coisas da cabeça delas. Hoje eu já me aposentei. Acabei de completar 70 anos no último dia 2 de novembro, dia de finados. Mais curioso do que um coveiro que comemorou por muitos anos o seu aniversário dentro do cemitério foi o fato de eu descobrir o seu canal justamente nesse dia e justamente ouvindo um relato de um coveiro colega de profissão. Eu não acredito em coincidências, e por isso eu senti que eu precisava contar a minha história no canal, pelo qual eu já virei fã e estou maratonando os casos, junto com a minha esposa, Josefa, que é costureira e trabalha enquanto ouvimos as histórias. Bem, tudo começou durante uma tarde, quase na hora de ir embora. O céu já estava com um tom alaranjado, e o sol se escondia lentamente atrás dos morros, e o cemitério começava a ficar naquela penumbra estranha. Aquele tipo de luz baixa, mas que ainda dá para ver um pouco. Esse tom deixava tudo mais sinistro. Eu estava terminando minha última ronda, verificando se tudo estava em ordem antes de fechar o portão. Foi então que eu vi, entre as lápides, a uns 20 metros de distância, uma mulher alta, magra, usando um longo vestido cinza claro. Ela estava de costas para mim, completamente parada. Não parecia uma pessoa comum visitando uma sepultura. Era como se ela estivesse congelada, sem nenhum movimento. Eu tentei chamá-la com um boa tarde meio tímido, mas ela não se moveu. O silêncio era tão grande que eu podia ouvir a minha própria respiração e o leve som das folhas se mexendo. Meu instinto dizia para correr, mas eu sentia que eu precisava dar uma olhada mais de perto. Se fosse alguém perdido ou precisando de ajuda, eu precisava fazer algo. Eu comecei a me aproximar devagar, mas cada passo ficava mais pesado e a sensação de que algo estava errado só aumentava. Quando eu cheguei mais perto, eu pude vê-la melhor. Sua pele era pálida, quase translúcida, e seu cabelo escuro e desarrumado caía pelos ombros. Sua postura era estranha, como se ela estivesse encurvada para frente, com a cabeça baixa, olhando para o chão. Eu chamei de novo, agora com uma voz um pouco mais firme. Senhora, está tudo bem? Nenhuma resposta, nenhum suspiro ou movimento. Por impulso eu dei mais um passo e estendi a mão pensando em tocar o seu ombro. Mas, nesse exato momento, ela levantou a cabeça e eu vi o seu rosto. Meus amigos, era como olhar para o vazio. Seus olhos não tinham vida, eram como sombras escuras onde deveriam estar os olhos. A boca estava levemente aberta, como se sussurrasse algo, mas não saía som algum. Eu fiquei congelado por alguns segundos, incapaz de me mover. De repente, ela deu um passo para trás e foi então que o medo me atingiu. O meu coração disparou e eu senti minhas pernas bambearem. Ela continuou recuando, sempre me olhando com aquele olhar vazio e o rosto pálido. Então, sem fazer nenhum som, ela se virou e começou a andar em direção a uma fileira de lápides mais antigas. Foi nesse momento que eu percebi uma coisa estranha. O vestido dela não tocava o chão, parecia flutuar a alguns centímetros do solo. Eu fiquei observando enquanto ela se afastava até parar em frente a uma lápide específica, a última da fileira, uma daquelas antigas e desgastadas, quase esquecidas.
Ela se ajoelhou ali como se estivesse rezando ou chorando. Naquele instante, o cemitério inteiro mergulhou em um silêncio profundo. Não havia som do vento, das folhas se movendo, nada. O silêncio era absoluto e opressor. Quando finalmente eu consegui me mexer, eu decidi virar as costas e sair dali. Mas antes de ir embora, algo me fez olhar uma última vez. E lá estava ela, ainda ajoelhada, mas agora me encarando diretamente. Mas já não era mais ela. A sua figura parecia começar a se desvanecer, desaparecendo na penumbra do cemitério, até que a única coisa que restou foi a lápide. Apenas uma lápide marcada com uma data e um nome: Carmen. Naquela noite eu não consegui dormir. A imagem daquele rosto sem vida me perseguiu por muitos anos. Toda vez que o sol começava a se pôr e eu estava lá, eu sentia que alguém me observava. De vez em quando eu ainda via uma figura ao longe entre as lápides, mas eu nunca mais me aproximei. Ainda hoje eu não sei quem ou o que era aquela mulher, e para ser sincero, eu não quero saber. Mas algo me diz que ela está lá, esperando, talvez por alguém, ou talvez por mim. Muito obrigado por contar a minha história. Muita paz e sucesso para você e para todos que me ouviram. Rosa. Boa noite, meus amigos. Eu trabalho neste cemitério desde que eu tinha pouco mais de 20 anos. Por esse motivo, eu gostaria que meu nome não fosse revelado. Luciano, eu vou te dizer a verdade. O meu trabalho não é um trabalho fácil. Todos os dias eu sou obrigado a enfrentar a tristeza das pessoas e com o tempo eu aprendi a lidar com o silêncio daqui. Aqui faz um silêncio pesado, diferente de qualquer outro lugar. Mas eu nunca tinha sentido medo, pelo menos até aquele dia. Era uma manhã chuvosa, daquelas em que o céu parece prestes a desabar a qualquer momento. Naquela manhã aconteceu o funeral de um senhor idoso que vivia sozinho. Depois que todos os familiares e amigos foram embora, eu fiquei sozinho colocando as últimas pás de terra sobre a tumba. A chuva caía fina e o som das gotas no chão ajudava a me concentrar e a terminar o meu trabalho rapidamente. Então eu ouvi um som baixo, mas perfeitamente claro. Uma voz suave que parecia pronunciar o meu nome. No começo eu pensei que era minha imaginação, talvez a minha mente pregando peças por conta do silêncio e da solidão. Mas então eu ouvi de novo, um pouco mais alto, vindo de algum lugar próximo. Com certeza era o meu nome pronunciado com clareza, mas num tom infantil que me fez estremecer. Eu olhei ao redor tentando encontrar a fonte da voz, mas eu não vi ninguém. Eu achei que poderia ser uma criança perdida, talvez, o que às vezes acontecia quando algum pequeno se soltava dos pais e corria pelo cemitério. Mas o lugar estava vazio. Mesmo assim, a sensação de que alguém estava por perto era muito forte, como se houvesse algo atrás de mim me observando. Eu continuei meu trabalho tentando ignorar o que estava acontecendo, mas a cada vez que eu colocava uma pá de terra na tumba, a voz me chamava de novo. Eu fechei os olhos, respirei fundo e eu decidi me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Eu continuei trabalhando, tentando me apressar, mas a voz voltou, mais próxima e mais clara que antes. Dessa vez ela não só me chamava, mas ela sussurrava palavras sem sentido, misturadas com outras que eu mal conseguia entender. Era como se essas vozes viessem de muito longe. Foi então que eu percebi que a voz vinha de uma tumba antiga, daquelas que quase ninguém visitava mais, a poucos metros de onde eu estava. Algo em mim dizia que eu não deveria ir até lá,
mas ao mesmo tempo era como se a voz me atraísse. Mesmo me tremendo da cabeça aos pés, eu fui. Eu caminhei lentamente até a lápide, e ao me aproximar, eu vi que era uma tumba velha e desgastada, com as letras do nome quase apagadas pelo tempo. Eu consegui ler o suficiente para entender que ali estava enterrada uma menina chamada Rosa, que deveria ter morrido aos 5 ou 6 anos. Eu não sei o que aconteceu comigo naquele momento, mas eu comecei a sentir uma tristeza profunda, como se toda a dor e sofrimento daquela criança estivessem gravados ali. Eu fiquei parado por alguns segundos olhando para a lápide e então eu ouvi de novo, só que dessa vez foi um sussurro mais claro e próximo, me pedindo por favor para que eu não fosse embora. Eu fiquei paralisado. Aquilo não era o tipo de coisa que se ouve e se ignora. Eu sentia a necessidade de responder, embora eu não soubesse se era realmente seguro. Então, eu abaixei a cabeça e murmurei uma resposta. Então, uma risadinha infantil leve e cheia de inocência soou, mas ao mesmo tempo parecia completamente fora do lugar naquele cemitério. Meus amigos, foi uma risada que gelou meu sangue, como se algo não estivesse certo. Eu não sabia o que fazer. Tudo em mim dizia para correr, mas meus pés pareciam colados no chão. Então eu ouvi de novo a voz tão próxima que parecia vir bem atrás de mim. Você me encontrou. Agora eu posso descansar. Luciano, aquilo foi demais para mim. Eu me virei imediatamente, mas claro, não havia ninguém. Apenas silêncio, o cemitério vazio e o som da chuva. Eu fiquei lá tentando entender o que havia acabado de acontecer com um sentimento inexplicável de tristeza e alívio. Depois desse dia, nunca mais eu passei por aquela tumba sem sentir uma presença estranha, como se alguém estivesse lá me observando. E às vezes, eu ainda ouço meu nome sendo sussurrado pelo vento, uma voz infantil que parece grata, mas ao mesmo tempo cheia de algo que eu nunca entendi completamente. Desde então, toda vez que eu vejo o nome Rosa gravado naquela lápide velha, eu sinto que há algo ali que não quer ser esquecido. Talvez um pedido de ajuda, ou apenas uma presença que ainda vaga por ali, esperando que alguém a ouça de novo. Uma ótima noite a todos e muito obrigado pela atenção. O Homem das Flores. Meus amigos, eu já vi muitas coisas estranhas em todos os meus anos como coveiro. Mas há uma história que ainda me causa arrepios só de lembrar. Aconteceu no começo da primavera e eu sempre achei curioso como essa mudança de estação influencia o clima no cemitério. No inverno o lugar parece mais triste, mais frio, mas quando chega a primavera, as flores começam a florescer e a brisa fica um pouco mais leve. Mas aquela primavera em particular foi diferente. A história começou com uma figura que começou a aparecer no cemitério todas as noites. Era um homem de aparência discreta, usando um chapéu de feltro e roupas cinzas. Ele sempre carregava um ramo de flores brancas nas mãos. Ele chegava pouco antes do anoitecer e ficava em silêncio, caminhando entre as lápides como se procurasse por alguém. No início eu pensei que fosse apenas um familiar visitando uma tumba. Mas então eu notei que ele nunca ia a um lugar específico. Ele caminhava em círculos como se estivesse perdido. E isso aconteceu por várias noites seguidas. Certa noite, curioso, eu tentei falar com ele. Eu disse boa noite tentando puxar conversa. Ele apenas me olhou por um momento e virou a cabeça como se não quisesse falar. Aquilo me deixou intrigado. Depois de algumas noites observando aquele seu ritual,
Eu criei coragem e me aproximei. Eu perguntei se ele precisava de ajuda, se ele estava procurando o túmulo de alguém. Ele me olhou por um segundo com uma expressão difícil de descrever. Talvez fosse tristeza, mas era uma tristeza antiga e pesada. Então ele disse uma frase que me causou calafrios. Eu já a encontrei, mas ela não me reconhece. Meus amigos, eu fiquei sem reação. Tudo parecia muito estranho, tão fora do lugar, que eu só consegui observá-lo se afastar como ele fazia todas as noites. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu senti vontade de saber mais sobre ele. Eu comecei a verificar os registros do cemitério, a olhar nomes, datas antigas, mas nada fazia sentido. Era como se ele fosse um fantasma vagando sem rumo. Então, numa noite, ao sair tarde do trabalho, eu senti um cheiro muito forte de flores frescas. O odor era intenso, mas não havia flores por perto. A única coisa que eu vi foi aquele homem de pé ao lado de uma lápide, segurando o mesmo ramo de flores brancas. Mas dessa vez ele estava parado olhando para a lápide com uma expressão estranhamente serena. Eu decidi me aproximar, sentindo o ar ao meu redor cada vez mais pesado. Quando eu cheguei perto, eu percebi que ele estava diante de uma lápide velha, quase coberta pelo lodo, onde mal se podia ler as letras gravadas. Eu me abaixei para olhar mais de perto e eu consegui ler o nome que estava escrito: Maria Isabel. A data indicava que ela havia falecido há mais de 50 anos. Enquanto eu olhava para a lápide, eu senti uma presença ao meu lado. Eu olhei, mas o homem já não estava lá. O ramo de flores estava caído no chão, mas ele havia desaparecido por completo. No silêncio daquela noite, eu tive a estranha sensação de que ele me observava, esperando por alguma coisa. No dia seguinte, eu perguntei aos outros funcionários do cemitério se eles sabiam alguma coisa sobre aquele homem ou sobre aquela sepultura. Um deles me olhou com uma expressão séria e me disse: "Você viu o Homem das Flores, não foi? Dizem que ele aparece de vez em quando, sempre trazendo flores para aquele túmulo. Ele era noivo dela, sabia? Eles estavam prestes a se casar, mas ela morreu pouco antes do casamento." Eu fiquei sem palavras. Era como se aquele homem estivesse preso naquele lugar, incapaz de seguir em frente, sempre voltando para trazer flores a alguém que ele amou em vida, mas que agora nem sequer reconhecia sua presença. Eu perguntei se havia algum registro de que ele ainda estivesse vivo, mas a resposta foi sempre a mesma. Nada de registros, nenhum parente ou pessoa que pudesse ser ele. Eu fiquei com essa questão na minha mente por um bom tempo. Será que o que eu via era um espírito, uma alma que ficava vagando por ali, ou eu estava diante de um homem de carne e osso? Nas noites seguintes eu continuei trabalhando, mas nunca mais eu o vi. Contudo, toda vez que eu passo pela lápide da Maria Isabel, eu sinto um arrepio e às vezes um leve cheiro de flores frescas. É como se ele ainda estivesse lá preso nesse ritual de levar flores para o seu amor perdido, mesmo sabendo que ela nunca responderia. E de alguma forma, toda vez que eu me lembro dele, eu sinto que ele ainda está lá fora, esperando o momento em que ela, finalmente, o reconheça. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro.
Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A entidade. Meus amigos, há anos eu trabalho como coveiro neste cemitério. Me desculpem por eu não citar o nome dele e nem a cidade onde ele fica, pois eu ainda trabalho aqui e eu não quero nenhum tipo de problema. Muitos acham que trabalhar como coveiro é uma ocupação solitária, mas eu sempre digo que é justamente o contrário. Aqui o silêncio guarda histórias e entre as sombras, um dia eu me deparei com algo que me fez acreditar ainda mais na força do desconhecido. Foi numa dessas madrugadas tranquilas, onde o vento sopra baixinho e as árvores quase sussurram, que eu o vi pela primeira vez. Eu estava terminando o serviço do dia, fechando a última tumba, quando eu senti uma presença. Um arrepio subiu pela minha espinha, mas não era só medo. Era mais como uma sensação de que eu não estava sozinho e de que quem quer que estivesse ali não queria me fazer mal. Eu me virei e a poucos metros estava uma entidade da Umbanda que eu tanto ouvira falar, mas que eu nunca imaginei encontrar cara a cara. A sua figura era inconfundível. Ele usava um terno negro, uma capa e um chapéu que lhe cobria parte do rosto, e ele tinha uma postura firme, como quem sabe o seu lugar e a sua missão. Havia algo em seus olhos, um brilho misterioso, mas ao mesmo tempo sereno, e ele era extremamente magro e os ossos do seu rosto praticamente estavam à mostra. Naquele momento eu poderia ter corrido. Afinal, quem em sã consciência fica ao ver uma entidade dessas no cemitério à noite bem à sua frente? Mas algo me fez permanecer. Talvez fosse a curiosidade, talvez o respeito, ou quem sabe fosse o reconhecimento de que ele estava ali por um motivo maior. Naquela noite ele simplesmente me olhou com uma expressão quase de cumplicidade, e em silêncio ele desapareceu na penumbra. Aquela primeira aparição ficou na minha mente por dias, até que ela aconteceu novamente. Dessa vez eu estava no fundo do cemitério, próximo às lápides mais antigas, quando eu senti o seu olhar. Eu o vi caminhando entre as tumbas, mas agora ele não estava sozinho. Ele parecia guiar uma figura confusa e abatida que estava ao seu lado. Eu não consegui ver claramente, mas era como se ele estivesse ajudando alguém a se encontrar, guiando uma alma perdida. Aquilo me comoveu. Ao contrário do que muitos pensam, ele não era um portador de maldade. Ele estava ali como um guardião, uma presença que ajudava e acolhia quem precisava de amparo. Em outra noite, eu ouvi uma mulher que visitava o túmulo do marido. Ela estava em prantos, aflita, dizendo que não sabia como seguir em frente. Por coincidência ou destino, naquele exato momento, aquela entidade apareceu novamente. Ela não o viu, claro, mas ela parecia sentir alguma coisa, pois ela se acalmou aos poucos. Eu senti, no fundo do meu ser, que ele estava ali para trazer conforto, para lembrar que a vida continua, mesmo depois de grandes perdas. Como se de algum jeito ele pudesse carregar um pouco da dor que nós, mortais, ainda enfrentamos. Ele não aparecia sempre, e quando aparecia era por pouco tempo. Cada encontro me mostrava uma faceta sua. Uma vez eu o vi ajudar uma criança que parecia perdida a atravessar para o outro lado. Em outra, eu presenciei sua figura surgir para uma mãe que deixava flores na tumba de seu filho. Era como se ele fosse a mão invisível que tocava e confortava aqueles que carregavam o luto no peito.
Por muitas noites eu me peguei pensando sobre o significado de suas aparições e sobre o mundo espiritual. Trabalhar em um cemitério me ensinou que o sobrenatural é real e que é preciso respeito por todas as forças que não entendemos completamente. Muitos têm medo dessa entidade, mas eu aprendi que o medo nasce da ignorância. Ele não era uma ameaça, mas um protetor. Alguém que servia a quem buscava sua ajuda. Alguém que mostrava que o respeito é mais poderoso do que qualquer temor. Desde aquelas noites eu passei a sentir o cemitério de outra forma. Eu sei que essa entidade ainda ronda por aqui, ajudando aqueles que vêm até ele em busca de proteção e cura espiritual. Eu aprendi que a sua presença é um lembrete de que o bem e o mal nem sempre são como imaginamos, e que o verdadeiro poder está em entender que todas as forças, quando respeitadas, podem trazer paz. Luciano, essa entidade para mim é um guardião desse lugar. E sempre que eu vejo alguém no cemitério perdido em sua própria dor, eu penso que talvez ele esteja por perto, pronto para estender a sua ajuda invisível, trazendo conforto a quem precisa. Muito obrigado pela atenção de todos e uma ótima noite.